E aí, pessoal, nossa aula aí sobre telecomunicações, né? Exatamente. Acompanhando um pouquinho da física contemporânea. E fala física moderna, né? Isso. Fechamento, na realidade, né? Agora aqui é a aula de fechamento, concluindo esse ciclo de aulas aí, finalizando essa jornada para os alunos que aí estão no terceiro ano, que vão continuar essa caminhada, fazer ENEM, concurso, ir para o mercado de trabalho. Agora vocês estão crescendo, né? Justamente. Agora vocês vão para o mercado de trabalho, para as faculdades, para os cursos técnicos. Agora que vocês vão ver o que é a vida de verdade, né? Mas a parte boa, né? Vocês estão evoluindo. Que bom, desejo tudo de bom, que esse caminho aí, com certeza para a gente é algo que nós visamos, né? Enriquecer o conhecimento de vocês para usar no dia a dia, como nós falamos, vai usar bastante para tudo, quando estiver dirigindo, quando estiver até dormindo, pensar em som, acústica, tudo tem a ver com física. Mas o mais legal é desejar que a partir daqui, né, fechando esse ciclo, vai fechar até no final do ano, que vocês continuem essa caminhada aí, que seja tudo de bom, né, Deus? É verdade. E foi um prazer, né, ter vocês acompanhando aí por esse tempo todo o nosso curso de física. Okay? Hoje é uma aula de conhecimento, mostrar um pouquinho dessa tecnologia, também, né? Principalmente a tecnologia que evoluiu, que vocês conhecem, é atual. Justamente. As antigas que nós vimos surgir, né? O Décio viu mais que eu vi o celular surgir, o bip, né? Que não era nem o celular, era o bip. Por que eu? Celularzão. Tá me chamando de dinossauro por acaso? Aquele celular do tamanho de um tijolo, né? Que essa calça nem segurava, tinha que usar um cinto para segurar. Então, vamos lá, começando a aula de hoje, falando aí, ó, de no caso, né, tecnologia das comunicações, né? Então, telecomunicações. Falar um pouquinho do telégrafo e telefone, que foi a evolução, né? Rádio, história, circuito oscilante e a modulação do sinal, como que você emite e como você recebe esse sinal de rádio. Televisão, tubo de raios catódicos, né? LCD, LED, plasma, computador, que engloba praticamente tudo que você está vendo anteriormente, o computador traz tudo isso, e o computador na sua mão, né, que é o telefone móvel. Bom, a habilidade de conhecer as ondas gravitacionais e o seu processo de descoberta. Não necessariamente, mas vamos lá. Introdução aí, ó, tecnologia da informação e comunicação. TIC. Pode ser definida como um conjunto de recursos tecnológicos utilizados de forma integrada com o objetivo comum, né? As TICs são utilizadas das mais diversas formas. Na indústria, no processo de automação, vocês já viram com certeza aí uma indústria montando, por exemplo, veículos, motos. Então tem a parte da automação, tem a parte do ser humano, mas tem a parte que já é tudo automatizado. No comércio, no gerenciamento, nas diversas formas de publicidade, no setor de investimentos, informação simultânea, comunicação imediata e na educação, lógico, né? Processo de ensino-aprendizagem na educação à distância, só que aí uma educação que você tem aqui na mediação tecnológica. O desenvolvimento de hardwares e software, parte física e parte dos programas, programação, né? Garante isso, garante a operacionalização da comunicação e dos processos decorrentes em meios virtuais. Praticamente o ser humano ele passa mais tempo hoje, né, no mundo virtual do que antes. E alguns passam mais tempo no virtual do que no real, né? No entanto, foi a popularização da internet que potencializou o uso das TICs em diversos campos. Através da internet, novos sistemas de comunicação e informação foram criados, formando uma verdadeira rede. Criações como e-mail, isso aqui é bem antigo, né? Era o mais comum, troca de mensagem. O chat, esse aqui teve vários, né? Eram locais que você entrava só para conversar. Da UOL, tinha aqueles bem antigos. Depois foi melhorando, que já vamos falar aqui, os fóruns, agenda de grupo online, comunidades virtuais, webcam,
Facebook, né? Hoje é Meta, né? Só que aí é que tá, antes do Facebook tinha o Orkut, né? Não colocou aqui, mas tinha o Orkut, tinha o MSN e assim por diante. O WhatsApp foi depois, o Facebook já é do Facebook, Instagram também é do Facebook, virou Meta, Twitter né? também, né? Entre outros, revolucionaram os relacionamentos humanos. Bom, o telégrafo é bem interessante, porque a pessoa só pensa no telégrafo naquele sonzinho, né? Ah, o som que faz ali, é que tem um código Morse, né? Que aí você tem que enviar, né? Através de ligar e desligar o som, você... Só que o telégrafo, ele era impresso. Você tinha ali furos e rasgos que você codificava, né? Decodificava. Os telégrafos, aparelhos usados na transmissão de mensagens gráficas a partir de códigos, foram inventados pelos americanos Joseph Henry e Samuel Morse. Aí entra o código Morse, né? Em 1835, Morse foi o primeiro a introduzir as linhas telegráficas no mundo inteiro, baseadas no sistema de pontos, né, e traços na codificação das mensagens. Algo muito interessante, então o pessoal dá uma olhadinha aqui, o que acontece? O telégrafo tinha um papel, vinha saindo, então o que ele fazia? Lá do outro lado, bem longe, como o campo elétrico ele é praticamente instantâneo, praticamente a velocidade da luz, então o que acontece? Clicava de muito longe, ele ligava e desligava, só era ligar e desligar, era só isso o código que você ia fazer, o telégrafo. Então ele apertava um furo rápido, 3 furos rápidos, 2, ou um corte, dependendo do tamanho, ele passava a informação. Aí a pessoa pensa, mas como é isso? Ele já foi inventado assim? Não. Primeiro teve o telégrafo visual. Você pensa, tivesse cavalo, né, que não tinha carro naquele tempo, cavalo, carroça, correndo, o que acontece? Imagina você ter que se deslocar aí 200 quilômetros para mandar uma mensagem. Muito longe. Mas agora você pensa fazendo assim, ó, várias torres, e de uma torre para outra, vamos supor, 5, 10 quilômetros, dependendo se é limpa, né, a vista. Aí você pega aqui e coloca um símbolo. Você faz uma letra nessa primeira torre. Aí para fazer a mensagem tem, sei lá, 50 torres. Você mandou a primeira, o segundo viu, ele faz a mesma. O terceiro, assim por diante, aí chega lá. Aí depois manda outra. Será que essa mensagem chega mais rápido ou demora mais? Com certeza chegava mais rápido. Mais rápido que antes ainda ter que andar por toda a região. Exatamente. Era visual. Então isso foi o quê? Uma forma de acelerar a mensagem. Beleza, foi mais rápido. Só que através do código lá, o telégrafo, o que acontece? Era instantâneo. Então você já percorreu o quê? 500 quilômetros, 200 quilômetros, 400 quilômetros, rapidamente, em pouco tempo. Segundos, Então, encurtou o prazo de entrega da mensagem. Hoje, você liga para qualquer lugar do mundo, só que a diferença é o quê? A voz. Então, o telégrafo mandava só de ligar e desligar. Ainda não conseguiam. O primeiro telefone que foi patenteado, ele não emitia nem som, né? Você não entendia nada, era muito estranho o som, mas foi introduzido aos poucos e hoje em dia conseguiu, né? Evolucionou. Então isso é uma evolução. Então teve vários aparatos e com toda essa comunicação, essa tecnologia de comunicação, ela fez o mundo ficar pequeno. Hoje você pode ir rapidamente para qualquer lugar do mundo, lógico, eu falo assim, né, virtualmente, ou de avião. Então o mundo ele diminuiu muito. Antes levava o quê? 3 anos a uma volta ao mundo? Ficou até plano, né? Ficou até plano, né? Vamos lá, continuando. Não vai comprar briga pessoal, não. Vamos lá. Então, continuando. Aqui, ó. Esse aqui era o visual, ó. O que acontece? Você fazia o código no primeiro, passava... Depende, né? Porque se não tivesse uma visão boa, sei lá, tinha que encurtar a distância. Aqui, ó, os pontos que você tinha, saía uma fitinha e você lia, né? Isso. A mensagem. E aqui já a questão do som. Então aqui você só clicava e você já escutava o som, que é o código Morse, né? Então 3 tipos, visual, o de impressão na fita, então, cortando a ela. evolução no telégrafo, né? Isso.
E a partir desse aqui o telefone foi criado, né? Que foi investigando e melhorando essa tecnologia. Mais tarde, em 1872, o francês Jean-Maurice Émile Boisdor aprimorou o invento, desenvolveu um método de divisão da mensagem em vários canais. Os telégrafos, embora fossem substituídos posteriormente pelos telefones e outros meios, né, de comunicação, foram muito importantes para a sua época. Então quer dizer que era... Não, para a época foi revolucionário. Suas linhas se alastraram pelo mundo inteiro durante o século XIX, tendo chegado ao Brasil somente em 1852. Então, pessoal, olha só, dá uma olhadinha aqui. Quando se fala de tecnologia, um lápis é tecnologia. A pessoa pegar um lápis, montar, ajeitar para você desenhar, escrever, já foi um avanço. Aí a impressão, a imprensa, né? A impressão de jornal, por exemplo, era a imprensa. Aí tinha que fazer no início, letra por letra, né? Montando, fazia todo aquele aparato e colocava. Depois veio o quê? Máquina de escrever. E olha que eu vou lhe falar, você errava aquela teclazinha, saia rasgando o dedo aqui. E não podia errar. Hoje chega na máquina de imprensa em forma de... já direto. Né, direto hoje até usado pouco, porque o virtual, né, já praticamente tomou conta, né? Algumas pessoas compram livro, né? Outras, o professor Décio que gosta de gibi, né? Já tem livro também. Tem virtual, tem livro virtual, tem livro impresso. Mas o glamour, né? O charme de um livro, você pegar na mão, justamente, é outra coisa. Né? É igual uma foto. Você tira 15 fotos digitais, mas você pegar uma foto e olhar, principalmente quando é uma foto antiga, tem um significado. É algo totalmente diferente, mas a tecnologia, ela avançou muito rápido. Mas no tempo, o telégrafo foi revolucionário. Revolucionário porque acelerou a entrega das mensagens, né? Então, vamos lá, continuando? Então, foram importantes, né, na época aí. O telefone, né? Em seguida vem o telefone, que foi criado pelo cientista norte-americano, mas de origem escocesa, que é Graham Bell, né? Alexander Graham Bell. E foi ele que registrou a primeira patente de invenção em março de 1876. Horas antes de outro estudioso, que é o Elisha Gray, né? O registro deu início a uma das mais longas batalhas judiciais por patente da história. Nem sempre dizer que o cara que fez, patenteou, fazer o quê, né? E essa questão de patente é muito complicada. Questão de horas, né? Isso. Então, e aí uma evolução aí, né, do telefone. Isso. Aqui o primeiro, ó, bem simples, né? Escutar e falar. Aqui você já podia digitar os números. Se você colocar isso para uma criança, não vai saber nem como funciona. Não vai nem saber que tem que girar aquilo ali. Esse aqui que você apertava, né? Os primeiros celulares que foram inventados, eram enormes, né? Celulares que eu falo móvel, né? Depois os outros que foram evoluindo até chegar o touchscreen, né? A tela que você só toca. E algo bem legal. Hoje, pessoal, olha só, como eu peguei essa evolução, né? Primeiro tinha um celular chamado Giga, depois veio 8, nem tinha chip, depois inventaram chip, eram os grandão, foi reduzindo tudo isso. O que acontece? No início, você tinha um teclado, tinha um joguinho de uma cobrinha, que era muito legal. Ali aumentando. Aí você jogava e era tudo assim, né? Aquela coisa bem plano, né? Era só o plano que 2D você via. E preto e branco, depois foi evoluindo. Aí depois veio os de touchscreen, né? Então, a evolução muita gente que já estava aqui, que pegava o antigo, já não sabia o que fazer. Ou se não, pega uma tela que não é touchscreen, uma TV, alguma coisa, você vai lá e tenta... Quem é acostumado com um computador touchscreen, pega um computador que não tenta fazer. Então, você já acostuma com aquela tecnologia. Você dá um telefone para uma criança, ele vai ficar olhando, vai tentar passar, fazer, ele não vai saber o que fazer, porque é diferente, né? Era antes, né? Agora tem toda uma evolução. Então, se você pensar, por exemplo, você pode fazer uma pesquisa, entender como foi a evolução do chip, como foi a evolução das telas. Hoje, a evolução que nós vamos falar aqui dos tipos de tela, não é só um tipo que existe, hoje em dia tem melhor resolução,
as que gastam menos energia, elas ficaram mais finas, o celular ficou mais fino, hoje em dia você pode abrir, tem a tela que é dobrável. Então, todo um avanço, né? Aumenta a tecnologia e vai melhorando cada vez mais a facilidade para a gente manusear, né? Isso. Então, vamos lá, continuando. Então, aí todos os telefones, até lógico, esse aqui é esse canetinha, mas é só mostrando, né? Hoje vocês sabem que tem vários, né? Tem um iPhone 300 mil aí já, nem sei se é o 13, tem Samsung, tem todas as marcas. Então, eles são... A invenção do telefone teria ocorrido de maneira acidental para aperfeiçoar as transmissões do telégrafo, que tem conceitos estruturais muito semelhantes. Ao telégrafo, contudo, era possível a transmissão de apenas uma mensagem por vez. Tendo bons conhecimentos de música, Graham Bell percebeu a possibilidade de transmitir mais de uma mensagem ao longo do mesmo fio de uma só vez, na concepção já do telégrafo múltiplo. E aí, na figura nós temos aí a evolução, né, do telefone, já mostramos antes ali. Quase 20 anos depois da invenção de Graham Bell, Landel de Moura realiza a primeira transmissão de voz em telefone sem fio. Em 1978, no Japão, foi ativada a telefonia móvel de celular. No Brasil, só 20 anos depois, em 1998, aconteceu a ativação dos primeiros celulares em São Paulo. Hoje em dia, os telefones móveis são objetos indispensáveis do mundo moderno, como o professor Mac colocou aí de maneira bem clara. Algumas pessoas já substituem o celular pelo, tipo, não usa nem computador, só usa o celular. Justamente. Dá para assistir vídeo, dá para editar alguns documentos, dependendo de qual seja, mas para trabalho mesmo, o computador ainda é a melhor maneira, né, de trabalhar. Armazenamento, né, de programas e tudo. Então, rádio agora, um pouco de história, né, o circuito oscilante e a modulação do sinal. A invenção do rádio é atribuída a Marconi, né, o italiano Guglielmo Marconi. Mas o instrumento reúne uma série de descobertas anteriores. No Brasil, a primeira transmissão ocorre em 1923 por Edgar Roquette Pinto e Henri Morisset. O rádio é a união de 3 tecnologias: a telegrafia, o telefone sem fio e as ondas de transmissão. Então, aí para ver, né, a evolução é a junção e vai aumentando, agregando mais, né? O celular hoje tem todas que pensar, né? É isso aí, aqueles e muito mais, né? Sim, toda a televisão e tudo. Wi-Fi. O circuito ressonante são encontrados em praticamente todos os equipamentos de telecomunicações. Eles são responsáveis pela frequência do sinal que deve ser transmitido ou recebido, pela separação de sinais em filtro e pela rejeição de interferência e ruídos, e algumas outras coisas mais aí. Para transmitir informações como voz, imagens e dados através de sinais de rádio, precisamos gerar uma portadora de alta frequência, a qual será modulada por essas informações. E sabemos também que existem diversas técnicas de modulação que envolvem alterações na frequência, amplitude, fase ou qualquer outra característica do sinal de alta frequência que permita uma recuperação da informação posteriormente. Captação, né? Tem que as ondas se transformam no sistema e depois nós podemos ouvir, né? Tem que voltar de novo, né? Para o sistema de alta potência empregado em telecomunicações e radiodifusão, os principais processos de modulação são a modulação em amplitude e a modulação em frequência, né, que é AM e FM. No primeiro caso, variamos a frequência de uma portadora de acordo com as variações da amplitude do sinal modulador. E no segundo caso, variações, a amplitude da portadora com a amplitude do sinal modulador. Então muda um pouquinho, né? Aqui é um exemplo, né, da forma que faz. Aí tem o sinal modulado, os portadores, o sinal modulado em amplitude, AM, e modulado em frequência, FM, porque tem AM e FM. AM é mais para longas distâncias, né? E FM é mais barato, mas para curtas distâncias. Aqui não muda, no caso, a frequência, né? Frequência. Mas daí que vai Só a amplitude, diminuindo né? aqui, ó, amplitude. E aqui tem pedaços. A amplitude não muda, mas muda a frequência. A frequência está mudando, né? Então aí, mudando cada um mudando nessa parte. Bom, a televisão, né? Tubo de raios catódicos, LCD, LED plasma.
A invenção, tem até as outras, né? Além do LED, tem outras invenções agora, que é aqui LED, OLED e outras mais. A invenção da televisão revolucionou a comunicação no século XX, acelerando o processo de transmissão de informações. A criação desse aparelho, que está presente em praticamente todos os lugares do globo, ocorreu em 1920, quando o escocês John Binder desenvolveu a tecnologia primária da televisão. Conseguiu obter êxito em questões relacionadas com a nitidez de imagem e sons. Em 1923, o russo Vladimir Zworykin desenvolveu e patenteou o ionoscópio, aparelho que mais tarde proporcionou a criação dos tubos de raios catódicos que compõem as televisões mais antigas. Então, os monitores CRT, tubo de raios catódicos, dominaram o mercado até a década de 90. Então, aqui o exemplo. Essa é uma TV de tubo de raios catódicos. Essa aqui é só a tela. Hoje em dia você tem a tela, né? Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. O que acontece? Hoje em dia você tem a tela fininha. Você pode tirar. Eu, como uma pessoa muito inteligente que sou, né? Quebrei a tela da minha TV. Peguei sem querer. Essa daí você podia pegar tranquilamente. Eu queria comprar uma nova, queria uma desculpa. E é o que eu arrumei. Aí o que acontece? Peguei na tela. Escorregou meu dedo, pegou na tela, que tem aquele suporte que dobra e tal. Peguei, quebrou. O que vai? Vai lá, ele vai tirar toda aquela parte, como se fosse aquele, vamos dizer assim, não, o display do seu celular é parecido. Ele tira tudo aquilo, pega lá, conecta de novo, coloca, fecha, só que é muito delicado. Aí você pensa, lá já é delicado, aquela tela maior de uma TV de 55, 70, é muito delicada. Essas outras eram vidro, né, Décio? Era um tubo mesmo, era um vidro bem grosso, lógico, não podia bater com tanta força, mas elas eram largas. Então você via a tela aqui. Mas não quebrava com facilidade, isso. Não. E para trás, ela tinha uma traseira bem grande, vinha até aqui para trás. Então, para carregar, nossa, tinha TV para cá. Você pesado. Pensar em carregar uma TV hoje de 32 polegadas, até uma criança carrega. Fininha, pequena, você carrega. Agora, mais de 32 do nosso tempo, meu amigo, o cara tinha que ter braço. A resolução era totalmente diferente, que hoje nossa, essa resolução, olha, Deus, cara, tá muito feio, é lindo, é 4K, é isso aqui. Até para ver a imagem nítida, às vezes você tinha que afastar da TV, porque os pixels dela eram muito menos que hoje, né? Hoje é muito, a imagem tem uma definição. Você vê uma formiga. Cada pontinho para formar uma imagem chamada de pixel. Exatamente. Né? Ponto luminoso por polegada, né? Então, eram poucos. Então, a TV, a imagem ficava meio granulada, você afastava um pouco, melhorava. Enquanto se você afastasse, ficava melhor a imagem. Quando saía do ar, chuviscando. Isso, também. Botar um chiado. Você não sabe o que é botar bombril na antena, né? Para melhorar o sinal. Exatamente. Então, tudo isso nós passamos. Então, teve a evolução dos vários tipos de TV. E esse primeiro foi essa TV de tubo de raios catódicos. Hoje já tem até LED orgânico para você ver. Mas vamos lá, continuando. E já são até dobráveis, né, as TVs. Aquela televisão, uma batidinha, passava a funcionar. E as de hoje? Pode? E as de hoje tem algumas que já é dobrável, né? Como o celular, você já pode dobrar a tela que não quebra. O mecanismo que fazia funcionar os aparelhos do tipo CRT era constituído por um canhão eletrônico que gerava feixes de elétrons acelerados por uma diferença de potencial. Ao serem acelerados, as partículas que compunham os feixes chegavam a uma região onde estavam bobinas. Esses equipamentos geravam campos magnéticos verticais e horizontais. As cargas elétricas em movimento sob a ação do campo magnético ficavam sujeitos a uma força magnética, que fazia com que os elétrons percorressem toda a extensão da tela. Ao atingir a tela composta por material sensível à luz, os elétrons deixavam manchas que unidas formavam as
imagens. Então, para você ver essa questão do elétron sendo acelerado e desviado para chegar no ponto correto da TV, né? A TV CRT era grande e pesada e oferecia uma imagem sem muita definição. Hoje nós temos 8K. Antes tinha o quê? Menos K, né? No início dos anos 90, a tecnologia LCD, Liquid, né? Cristal display de cristal líquido, foi desenvolvida. As TVs LCD proporcionavam melhores imagens e eram mais leves que as de tubo de raios catódicos, com certeza. Aqui um exemplo, né, das bem iniciais, que você percebe que ela é mais larga, né? Essa beirada dela aqui, ó, se você perceber, é um pouco larga. A tecnologia LCD funcionava por meio de um líquido polarizador de luz que possuía suas moléculas organizadas em padrões exatos, conferindo a características de cristal. Esse material fica entre duas lâminas transparentes e funciona por meio de tensões elétricas aplicadas a pontos específicos da tela. Depois... Tem as TVs de plasma, né? E não pegou tanto, né? Assim, já veio as outras e acabou passando de cristal líquido para as outras, né? Ela é formada a partir da ionização de pequenas quantidades de gás confinadas em células espalhadas ao longo da tela. A união das células forma a imagem que vemos na tela. E as imagens geradas pela TV de plasma possuem qualidade superior àquela gerada pela tecnologia LCD. Mas essa tecnologia consome mais energia e possui um tempo de vida útil mais curto. Então por isso acabou... Não era viável... que outras tecnologias viessem, né, para substituir. Ela não era viável economicamente, né? Aí o LED, né? Aí quando veio o LED, que é uma pequena lâmpada constituída de material semicondutor e que emite luz. Nas televisões com essa tecnologia, a luz não é ionizada, mas sim gerada por uma infinidade de LEDs. Eles trocam até os LEDs defeituosos e tal. Fazer de escola, simplesmente, mas quando queima tem que trocar todos, né? Que são réguas, né? São réguazinhas. As telas dessa TV podem apresentar apenas 3 centímetros de espessura. Então, por isso que a de plasma já pulou logo para a LED, que tomou o mercado, né? Acabou até mantendo, porque as outras são um pouco mais caras, né? Isso. O desenvolvimento de novas tecnologias deixou as TV mais leves, com telas muito mais finas e imagens com altíssima definição. O futuro das telas de aparelhos de televisão e eletroeletrônicos gerais são as telas de OLED, que é orgânico, né? É um diodo orgânico. Ele é emissor de luz, claro, que possui funcionamento semelhante ao LED, mas a emissão de luz é feita por material orgânico. A questão é só ainda o preço, né? Não chegou ao nível ainda de desenvolver assim... Mas se você parar para pensar hoje, algumas TVs quando lançaram lá de LCD, que era de 50 polegadas, era 5 mil, mas lá antes era bem alto esse valor. Hoje você consegue comprar uma TV de 55 polegadas aí por R$3.000, R$2.800, depende da marca, depende da qualidade da imagem também, né? Toda TV que é igual. Quando você compra uma TV, tem duas TVs, uma vale 3, outra vale 5 mil. É a marca? Às vezes não é a marca. É o quê? As peças que constituem essa TV. Porque a TV, como ela já é Smart TV, né? Isso. Ela tem acesso, ela precisa de processador, ela precisa de armazenamento, ela precisa de, tipo, memória. Tem algumas coisas que vai constituir, vai ser aquela história. Você aperta, demora para executar o seu comando. Ou você aperta e é rápido, é igual um computador. Quanto mais potente, mais caro. Então, as TVs têm essa diferenciação. Um irmão meu teve uma TV que queimou, parecia aqueles brilhos, é engraçado, fica aquela luz, né? Nós levamos para olhar, o rapaz falou, tem duas opções. Ou realmente queimou, aí ele falou, tem outra opção que é descolou. Aí, como assim? Ele falou, descola. Aí a gente foi lá, ele simplesmente abriu, tirou elas, colou novamente, pronto, ficou perfeita. Pronto, aí já resolveu. Aí esse caso, mas se queimar, aí ele fala, não, aí você tem que trocar todas elas, porque você troca uma, outra tá para queimar. Aí é bom melhor você comprar já outra, né? Trocar todas. Não, mas até que os LEDs não chegam a ser tão caros. Por exemplo, se você quebrar uma tela hoje de TV, no mínimo que você vai pagar
pela tela vai ser mais que a metade do valor dela. Se ela vale 4 mil, você vai pagar aí na média de R$ 2.500 numa tela, 2.200 e assim por diante. E quebra com a menor pancada. Se pegar certinho. É o dedo do professor Mac. Não, um amigo meu foi trocar, esqueceu o aparelhinho da internet aqui em cima da TV, só estava montando, o fio bateu. Ele veio, bateu no peito do rapazinho e pegou aquela pontinha. Só isso. Só isso, estragou. R$ 2.800 para trocar. E nem compensou, aí sim ele comprou a nova. Mas vamos lá, continuando. Então, essa tecnologia aí, ó, das TVs, evolui todo o tempo. Falando de computador, tal qual conhecemos hoje, passou por diversas transformações. Isso é verdade, ó. Nossa, muito, né? Quem viu o MS-DOS, aquele prompt de comando que eles mal conhecem hoje, né, como CMD, aí aquilo ali que a gente trabalhava, foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, acompanhando o avanço das áreas, né, da matemática, engenharia e eletrônica. E por isso que não existe somente um inventor. Os computadores de primeira geração, 1951 a 1959, funcionavam por meio de circuitos e válvulas eletrônicas, possuíam uso restrito, além de serem imensos e consumirem muita energia. Ainda com dimensões muito grandes, os computadores de segunda geração, né, de 1959 a 1965, funcionavam por meio de transistores, os quais substituíram as válvulas, que eram maiores e mais lentas na hora de processar, né? Nesse período já começam a se espalhar o uso comercial. Os computadores da terceira geração, que é de 65 a 75, funcionavam por circuitos integrados e substituíram os transistores e já apresentavam uma dimensão menor e maior capacidade de processamento. Foi nesse período que os chips foram criados e a utilização de computadores pessoais começou. Com o desenvolvimento da tecnologia da informação, os computadores diminuem de tamanho, aumentam a velocidade e capacidade de processamento de dados. São incluídos os microcomputadores com gastos cada vez menor de energia. Mesmo assim, o computador, dependendo do que usa, ele consome muita energia. Então, aqui, ó, 1960, 1970, 1980, aqui já era menor, né? Aqui já de mesa, aqui já a tela, né, já mudou, ó. A tela aqui já é bem menor. 2010, 2015 já coloca um tablet, né? Só que hoje você sabe que você tem aí muitas telas e evolui a cada dia, principalmente porque a área de jogos está aumentando muito e de edição de vídeo, né? Justamente. Além disso, surgem os softwares integrados a partir da virada do milênio. Começam a surgir os computadores de mão, ou seja, os smartphones, iPod, iPad, tablets, né? Que incluem conexões móveis com navegação na web. Isso aqui não pegou tanto. Os tablets não são tão utilizados. Não foi uma moda que pegou. Geralmente a pessoa vai para o celular ou vai para o computador. A telefonia móvel celular, né? A rede de telefonia móvel celular é uma rede de telecomunicações projetada para o provisionamento de serviços de telefonia móvel. Ou seja, para a comunicação entre uma ou mais estações móveis. Os telefones celulares passaram aí por várias gerações e nós já estamos no que chamamos de 5G, que no Brasil ainda não chegou, né, Mac? Mas já está chegando. Chegou com teste, né? Na realidade, pessoal, se vocês forem analisar, já tem algum lugar que tem teste. Tem a tecnologia 5G no aparelho, mas não tem a transmissão. Tem o quê? Você vai encontrar aí alguns testes, eu acho que foi em Manaus e em São Paulo, se não me engano. Mas você no roteador, você tem duas. Só que ali você está recebendo 5G de transmissão do roteador, mas não da empresa de telecomunicação, justamente. Né? No seu celular, o que mais chega é 4,5. Vou comprar um celular 5G, não sei o quê. O meu, né? É 5G, beleza, mas ele pega o 5G do aparelho que transmite. Tem aparelho. Na verdade, é o Wi-Fi ali que você usa, né? É, do Wi-Fi, que é 2.4 e 5. No entanto, alguns equipamentos meus não pegam 5G, pega 2.4.
2.4 vai mais longe, carrega menos informação. 5G, muita informação, mas tem que estar próximo do roteador. Também não pode estar tão longe. O meu até tem os dois, justamente por isso. Quem quer usar mais na sala ou visita, ou você que está ali no seu quarto, ali perto, aí você eu usa. acho que 2.4 para celular já resolve, dificilmente dá problema. O ideal é que os 2.4, porque se você se afasta mas um pouco... Mas para visita você é o outro, né? Usa o que você achar mais... Não, por causa da distância, né, que você está do roteador da sua casa, né? Mas assim, eu acho, por exemplo, monitores hoje, está aumentando muito essa questão da frequência, né, de FPS, quantos quadros você consegue ver. Ah, se eu quero para jogo, eu vou querer mais quadros. Ah, se eu quero editar vídeo, eu quero uma imagem, eu quero uma qualidade melhor. Para vídeo é qualidade que você coloca aqui, 4K até 8K, mas quando você vai para jogo, a qualidade da imagem, se for muito alta, fica muito pesada. Então você vai ter que ter uma placa de vídeo muito boa, com processador, memória e tudo mais. Tudo isso. Quer melhorar, você também tem que... Exatamente, por isso que eu falei. Quando você vai comprar algo, quando você vai fazer algo, você tem que saber ter conhecimento daquilo que você quer fazer. Exatamente. Ah, eu quero trabalhar em tal área, mas eu não tenho computador. Pera aí, se você quer trabalhar numa área que precisa de computador, tem que ter computador. Ah, então eu vou comprar um. Mas qual você vai comprar? Que peça você vai comprar? Justamente. Ah, eu quero transmitir live. Qual é a placa de vídeo? Qual é o processador? Ah, o que eu tenho que fazer? O processador aquece, principalmente na nossa região, comprar algo para resfriar, né? Que tem um water cooler, tem o outro também, que é tem o water cooler e tem o air cooler, né? Que é com ar e com líquido refrigerante, você já compra. Então, tem muita coisa. Ah, eu quero um celular para jogar. Aí tem celular que tem uma tecnologia de melhoramento de jogos, para quem joga alguns joguinhos aí, que não vou falar aqui, mas de ação ou de comando que ele vai fazer. Então, até o celular hoje, tem pessoas, por exemplo, tem uma geração que só joga no celular. Praticamente celular. Às vezes não tem dinheiro para montar um computador também. O computador é caro, bom. Um computador mediano hoje é muito caro, não é barato. Um celular é mais viável. Então, você consegue. Então, alguns, eles têm essa questão assim, eu vou fazer aquilo que eu consigo fazer, que eu tenho condições financeiras de patrocinar, né? E aquela questão, que você também não precisa, quer trabalhar em determinada área, não precisa ter um equipamento além e nem a quem você não deve ter. Tem que ser específico. Procura, não adianta comprar uma coisa... Muito cara ou muito barata, tem que ser ideal. Ah, eu preciso de tanto, então é isso aqui que eu preciso. Não é mais e não é menos, mas eu preciso disso aqui. Certo? Então, já já a aula continua. A aula continua. Isso.